aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para o Dicas Inomináveis aí. Dessa vez um dica só eu e o Jonas aqui, né? Como pode ver. E a gente vai dar a dica de um dos discos que marcou a nossa vida aí, a nossa adolescência, de certa forma. É um disco muito importante, assim, principalmente pro meu gosto musical. Foi um disco que ele fez crescer muito o meu gosto musical, né? Fez pensar de uma outra forma. Que é o disco, o Deftones, o White Pony, que esse ano, no ano 2020, está comemorando 20 anos aí do lançamento dele. Caralho. E recentemente teve um relançamento dele aí, que foi uma edição dupla aí, que eles lançaram com as versões remixes de todas as faixas tal, que eles convidaram vários artistas para remixar as músicas, e tá bem legal. Mas assim, primeiramente a gente tem que falar um pouco do disco, né? Falar um pouco quem é o Deftones. Os Deftones é uma banda de metal alternativo, muita gente... Eles começaram ali no início dos anos 90, ali no meio dos anos 90, na Califórnia, né? Muito influenciado ali pela cena do New Metal, que tava começando do New Metal ali junto com o Korn e tal. Só que diferente dessas outras bandas, né, eles acabaram evoluindo muito o som deles, e o White Pony é o terceiro disco de estúdio deles, que foi o disco que deu a guinada, assim, no estilo musical deles, assim, que foi quando eles saíram desse gênero, assim, que eles até então eles estavam ainda muito vinculados a eles, esse som do nu metal. Foi quando eles lançaram esse disco que deu a virada, assim, que muita gente ficou de cara com a qualidade do som, assim, então o som que ficou muito à frente do que estava sendo produzido naquela época, né? E ainda mais pro gênero que eles estavam vindo já de alguns anos. E esse disco, né, ele foi lançado, como eu falei, foi lançado em 1900 e ele foi lançado no ano 2000, né? No ano 2000, exatamente dia 20 de junho de 2000. E agora em 2020 ele completou 20 aninhos. Beleza? Vale a pena, é sempre bom lembrar que, bom, a gente vai falar da produção do disco, né, tudo, mas, assim, é um disco que até hoje ele soa muito atual, né, ele tem porque pra mim o White Pony tem aquela coisa que ele é e não é new metal ao mesmo tempo, né, pra época que foi lançado, principalmente, né. Uma coisa interessante que na época quando isso foi produzido, o Chino Moreno, que é o vocalista, quando foi feita uma entrevista com ele, perguntando qual foi um dos processos assim que eles resolveram para escrever o White Pony, esse disco, que na época eles queriam fazer o disco mais não nu metal possível. Tipo, eles falavam nu metal, assim, sabe? Porque eles queriam exatamente que quem ouvisse o som deles falasse, cara, isso aqui não é nu metal, entendeu? E eu acho que eles conseguiram isso de certa forma, porque o nu metal, assim, pra contextualizar, naquela época, ele estava ainda, tipo, não foi o auge dele, foi o início do auge, porque logo em seguida veio Papa Rush, Linkin Park, mas o Korn já tinha começado, porém, era um gênero que ainda estava muito, muito mal falado, principalmente por causa do Limp Bizkit, né? Porque... Ele saiu depois daquela cena toda do Woodstock ali, Luiz? Foi, porque o Woodstock foi em 99, né? Foi em 99, verdade. Foi em 99 que deu a merda lá do Limp Bizkit no Woodstock, e o disco saiu nos anos 2000, e exatamente foi nessa época que o Deftones, assim, meio que tipo, falou, cara, a gente precisa se desvincular desse gênero, né, se descolar, porque foi um negócio muito feio, assim, esse que aconteceu lá no Woodstock de 1999, muito por causa do Fred Durst, que era um puta cuzão na época, incentivou a galera a fazer merda e tal, e aí tava muito queimado, então eles resolveram, tipo, não, vamos fazer um disco totalmente fora dessa influência, né? Só para contextualizar, para quem não sabe o que aconteceu no Woodstock, foi durante o Woodstock de 1999, o Fred Durst, durante o show do Limp Bizkit, tem uma música dele chamada Break Stuff, que é exatamente isso, que ele incentiva a galera a quebrar as coisas. E aí começou a galera, tipo, um quebra-pau generalizado, assim, a galera começou a quebrar banheiro químico, tacar fogo e tal, e o negócio fugiu de controle, e era a responsabilidade da banda pelo menos ter incentivado a galera pra parar, e pelo contrário, o Fred Durst continuou incentivando a galera, e aí foi uma puta confusão, um monte de gente se machucou. Mas voltando ao foco ali do álbum, né, o que é interessante falar é que, assim, a produção do Terry Date, né? Terry Date, que já tinha produzido
Que ele já tinha produzido os 2 anteriores dele, né? O Adrenaline e o Around the Fern. E esse era o 3º disco já sendo produzido por ele. E assim, é um disco que tem participações bem icônicas também, né? Parar pra pensar que... Eu até falar pra você contar aquela história do Maynard, né? Com a Passenger, né? Mas tem uma cantora chamada Rodney Jessic, na Knife Party, e até o Scott Weiland, né, cara, do Stone Temple Pilots, né? Na RX Queen, ele faz os back. Eu não sabia disso, eu tava dando uma pesquisada, né? E aí, tipo, não sabia desse rolê, assim. Então, o Scott Weiland, ele participou, foi uma participação que não foi creditada, mas ele tava lá no disco, né? E o do Maynard, né? O Maynard, pra quem não sabe, é o vocalista do Tool, né? Do A Perfect Circle, do Pulsifer também, que não tem nem o que falar, é umas referências no metal alternativo, o Maynard como vocalista com o Tool. E ele participou, né, da gravação da Passenger, onde, na verdade, inicialmente não teria participação dele no disco, né? O Chino já não gravou a música pensando em chamar ele. É que no momento que o Deftones estava gravando ali o disco, o Tool também estava produzindo o álbum deles, que viria a ser lançado, acho que um ano depois, que foi o Lateralus. Lateralus. E o Maynard catou e ouviu assim e tal, eles tocando, e pirou assim, foi lá, vou ver quem é esse pessoal, e viu que eles estavam gravando lá e ficou impressionado com a voz do Chino, com a qualidade sonora deles, e pediu para fazer participação, assim, tipo, uma das coisas assim que é muito rara. O Maynard, ele raramente faz participação em músicas assim, e o cara na hora, assim, lógico que os caras aceitou, né, falou, com certeza, toca aí e tal. Foi meio ali, foi durante a gravação, porque de tão impressionante que tava assim, a qualidade sonora, para você ter uma ideia, né. Ele foi um disco também que, assim, ele teve toda uma preocupação na gravação dele, né? Que, tipo, ele tem uma qualidade muito boa, assim, principalmente na produção, porque foi a primeira vez que o Deftones deixou claro as influências sonoras deles, assim, que era fora desse do som pesado. Que foi quando eles começaram a colocar muito elemento de eletrônicos, assim, foi quando o DJ, o Frank, ele começou a ficar mais ativo na banda. Evidente, né? Mais instrumento, né? Isso. Foi quando o Frank, ele deixou de, assim, meio que ser só um elemento ali da banda e começou a virar um integrante mesmo, assim, sabe? De colocar toda uma base em cima do que seria trabalhado na música. O Steph, que é o guitarrista, ele sempre tocou com guitarra de 7 cordas, né? Ele tocou com guitarra de 6, porque ele foi uma ideia de fazer um negócio mais... Ele quis trabalhar muito mais efeito, não é peso. Tipo, que ele tem muita textura, né? Uhum. Tipo, ele não é porque na época que você tinha muito de new metal dentro das guitarras que você ouvia, é aquela coisa muito, como é que eu posso, muito limpa, né? O pesado limpo, aquela coisa soft, né? Que você não vê interferência, porque os caras tinham muito isso. Usar guitarra de 7 para ter um som mais clean mesmo, por mais que você use muito drive. O legal é que ele usou nesse disco, mano, a guitarra de 6, né? Acho que ele trabalhou com Ibanez pra caralho, assim, nesse disco. Uhum. Que a Ibanez, né, pra quem não sabe, é uma marca de guitarras que se refez com essa onda do new metal também, e endorser dele, né? E cara, vale lembrar que esse disco é o disco que começa a ter mais composição do Tino na guitarra, né? Tem tem muita coisa do Tino como guitarrista, né? Então isso, eu tava até lendo que foi um processo de 4 meses, cara. Eles pararam uma tour e ficaram 4 meses em off, cada um no canto e o Tino trampando muito, assim. Puta, é foda, né? Porque, sei lá, igual você falou, aí você tem o Xixeng no baixo, que tinha os back vocals incríveis, e o Abe na batera, né? Que, puta que pariu, né, cara? Eu tenho que falar do Abe na batera. Você tem uma batera desse, mano. Assim, o Abe também, então, parece que todo mundo da banda acrescentou alguma coisa, assim, nesse disco, pelo processo dele. Foi um processo muito... O Chino já deu várias entrevistas falando que foi um dos discos mais trabalhosos deles, assim, porque eles tiveram várias brigas, porque cada um queria
colocar elementos ali, né? E o Abe, assim, a bateria do Abe ficou... Você vê que por causa da produção do Terry Date, a bateria dela é bem marcada, assim, você escuta bem a bateria, assim, é muito foda, assim, ele dá um impacto legal, né? Tem o Xixeng, na época, infelizmente faleceu, né? Mas na época ele ainda tava tocando na banda, ele tava no auge dele de tocar. Foi um disco que foi sensacional, assim. Fora também que teve um monte de histórias assim, envolvendo a produção dele, né, no meio. Tanto até o nome White Pony veio por causa que falam que é uma referência à cocaína, né? Sim. Então, pra você ter uma ideia de como os caras estavam na época, assim. É bizarro, né, mano? Porque eles estavam muito nessa onda, assim, mas tem umas entrevistas, assim, da época do Tino falando sobre a composição do disco, né? E ele fala que esse foi o primeiro disco que ele deixou de falar muito dele, tá ligado? Uhum. Tipo, ele fala muito dos bagulhos que, tipo, que é o que você falou, né? Eles meio que queriam... Acho que estavam tão cansados desse rolê do New Metal, aquela coisa do Family... Como é que era aquele evento que tinha? Family alguma coisa lá? Acho que eles estavam tão cansados que era um rolê pesado, mas eles, tipo... Ele começou a escrever basicamente muitas letras são diálogos dele, assim, com algumas pessoas, tá ligado? E aí você tem uma mistura foda, assim, tá ligado? Porque é um som leve, o disco, mas ele é muito pesado ao mesmo tempo, porque ele é muito certeiro, talvez para 6 cordas que você comentou e muito bem lembrado. E ele mistura uma coisa meio que muito agressiva, que é meio que do punk mesmo, tá ligado? Essa coisa meio genuína, da agressão genuína, tá ligado? Assim, tem algumas faixas deles mais pesadas, assim, por exemplo, tem a Elite... Tem algumas faixas deles que são mais pesadas mesmo, a Feiticeira. Aliás, a Feiticeira, falam que o nome Feiticeira é por causa da feiticeira daqui do Brasil, né? Fala que foi... Bizarro. Falam que foi por causa da feiticeira aqui do Brasil, né? Tem algumas músicas, assim, que virou hits. Por exemplo, a Change, né? A Change virou clipe e tal. É uma das músicas mais tocadas deles e tal. E tem uma coisa interessante também sobre esse disco, que assim, um dos singles deles que é mais lembrado desse disco é a Back to School. Essa música, originalmente, ela não tava no disco. Ela tinha outro nome, né? Porque, assim, ela tinha até outro nome. Ela é Pink Magic, né? Na verdade, ela é um trechozinho da Pink Magic. E aí, o que acontece? Os produtores, quando eles lançaram a primeira versão, que aliás, essa versão aqui, ó, que é da capa cinza. O Luiz meteu a capa cinza no bagulho, velho. Essa aqui, ó. Essa aqui foi a primeira edição dela, né? Que ela vem Abre aqui, ele. Ó, que é o disco preto, né? Não é o disco prateado. Que ela tem 11 faixas, né? Diferente da segunda edição, que é aquela capa branca tradicional com um cavalinho só. Que tem a Back to Schools. Porque foi assim, quando eles lançaram essa edição, ela só vem, ela começa, a primeira faixa dela é a Feiticeira. E o que acontece? Quando ele foi lançado, os produtores, na época que lançavam eles, ficou muito preocupado porque a sonoridade deles do disco anterior para esse tava muito diferente. Não tava aquela pegada do nu metal mesmo. E aí os caras catou assim e falou, mano, vocês não vão lançar um disco sem uma faixa que não sei... Vocês vão lançar um disco com uma faixa tão diferente, igual que vocês estavam lançando no outro disco. Então, assim, meio que eles foram meio que obrigados a ter que colocar um single, meio que gravar ali durante a produção, um single, tipo, em um único dia, assim. Aí eles pegaram a base da Pink Magic, o Chino escreveu na hora, enquanto os caras estavam tocando, tava passando os instrumentos, o Chino escreveu a letra na hora que ele tinha lá, e ele gravou a Back to School, que é a música mais no metal do disco, assim, entendeu? Tanto que tem muita gente que escuta, conheceu o Deftones por causa do Back to Schools, e aí pegou o White Pony e viu que, tipo, era... aquela música colava totalmente do resto do disco, assim. E aí muita gente ficou, tipo... Falou, mano, que merda, tá ligado? Assim, a galera das antigas, principalmente, assim, ficou muito revoltado. Tanto que, assim, os próprios caras do Deftones mesmo, eles não gostam dessa música, porque eles foram meio que obrigados a ter que colocar ela lá, e fugiu totalmente do padrão do que eles queriam pra época, do que eles tinham pensado pro disco, e tanto que raramente eles tocam ela ao vivo, assim, muito raro mesmo.
Não, fala aí. Não, tanto que saiu agora a edição nova, né? Que é essa edição de aniversário que saiu a semana passada, que vem com 2 discos, né? Que é o disco White Pony, eles lançaram a versão remix, chama Black Stallion, né? Que é o Garanhão Preto, né? Que é o. que é a versão remix de todas as faixas. E a eu não ouvi ainda. Eu não ouvi ainda, eu vi que tá saindo, mas eu não vi nenhum ainda, cara. Sim, é muito. É assim, e a tracklist é a tracklist da versão original, sem a Back to Schools. Ela começa da Feiticeira e acaba com a Pick Mesh. E tem alguma que chamou atenção pra você? Remix Você fala dessa edição remix? Tem alguma assim que chamou sua atenção mais? Cara, eu gostei da edição, da versão que o Mike Shinoda participou, né? Foi na Passenger, que é a música que o Maynard participa e tal. O Mike Shinoda, pra quem não sabe, é um vocalista do Linkin Park, só que ele é produtor musical também, ficou muito foda, achei que ele conseguiu dar uma camada legal. Uma outra que eu gostei muito também foi a RX Queen, né? A RX Queen, que foi uma versão assim que ficou muito pesada ela, ficou um negócio muito frenético, parece, sei lá, às vezes lembra até a Apex Twin, assim, tá ligado? Mano, ficou muito foda, assim, realmente ficou muito boa. Tem participação até o Robert Smith, né, que é o vocalista do The Cure, fez uma versão, né, que foi a Teenager e tal, que ficou muito bonita também, né, porque a Teenager, ela tem uma pegada, assim, que ela tem um lance, uma sonoridade mais trip hop, né, aquela só batidinha e tal, e o Chino de fundo, cantando bem suave, e o Robert Smith, ele fez uma versão que parece que é só violão, assim, tá ligado? É muito bonito. Que massa, vou ver. Então, e esse disco também foi um disco que me influenciou demais, assim. Por que foi a influência dele no meu gosto musical? Porque até então, naquela época, ali em 2000, eu tava com 15, 16 anos, eu tava ouvindo ainda só new metal tradicional, assim, tipo, eu ouvia muito Korn, Limp Bizkit, depois eu ouvi Papa Roach, Linkin Park, bandas assim, e o Deftones me abriu a mente para outro tipo de som, assim, que existe outras sonoridades, que me fez gostar, por exemplo, depois inevitavelmente conhecer o shoegaze, que tem muita influência nas guitarras do Steve, com muito efeito por causa do shoegaze, tem muito elementos como eu falei, do Frank participando muito, com as batidas mais trip hop, tanto que logo depois o Chino, ele lançou o projeto de trip hop dele, que é o Team Sleep, meio que na sequência, assim, do White Pony, né? Então, assim, me fez conhecer outros tipos de banda, me fez conhecer, por exemplo, Portishead e bandas, assim, desse nível. Cara, assim, me tirou desse, assim, pode dizer que me deslocou desse som, que eu só gostava desse som pesado e me jogou, tipo, pra outro tipo de som, assim, pra outras camadas sonoras, que eu achei muito foda, por isso que isso me influenciou. E até hoje, tanto que, assim, igual o Jones falou no começo do vídeo, é um disco que tá fazendo 20 anos agora, se você mostrar pra alguém que nunca ouviu o disco na vida, vai achar que é um disco desse ano, entendeu? Isso é verdade. Então, atemporal que ele é, e fora também que ele, assim, é um disco que influenciou uma legião, assim, muitas bandas que estão vindo agora são bandas que cresceram ouvindo esse disco, influenciadas por esse disco, e hoje em dia você escuta assim, você fala, cara, pô, é Deftones isso, sabe? Um exemplo dela é uma banda que pra mim ficou na lista como os melhores desse ano de 2020, que é o Loaf. Você escuta o Loaf e você escuta Deftones, cara. Eu vim da contrapartida, porque na época que saiu, a gente era novo, né? 2000, ainda tava escutando muito, muito metal, né? Tipo, ainda bebia muita fonte de punk e metal ali, né? Tipo, e escutava muito hardcore melódico, essas coisas, Bad Religion pra caralho, não sei o quê. E quando a gente já conhecia o Deftones de antes, mas foi o disco que me fez perder aquela coisa, tipo, eu falava assim, né, quando a gente tocava mais som extremo, eu falava, eu não gosto de new metal, mas todo mundo escutava na miúda, tá ligado? Uhum. Aquela história, tipo, a gente escutava new metal escondido, mas, tipo, tava escutando Evanescence quando chegava em casa, mas na frente dos amigos falava que tava ouvindo Cannibal Corpse, tá ligado? Cannibal, né? Mas o Deftones foi um lance pra mim muito, muito interessante, porque o disco é de 2002, mas eu fui ouvir mesmo esse disco... Desculpa, contrário, o disco é de 2000 e eu fui ouvir mesmo em 2002.
Foi quando, tipo, que eu fui gravar, a primeira vez que eu fui gravar com uma banda, né? Com a banda que eu tinha, a primeira banda que eu tive. E a gente começou a escutar, porque a gente já gostava muito de Portishead, né? Essas coisas por causa dos samples que o Racionais fazia. E quando a gente começou a ouvir, principalmente, mano, as músicas mais trip hop do disco, a gente falou, caralho, que foda. Por isso que eu falo pra você, que é um disco que eu vejo as pessoas que hoje tocam som extremo, tipo grind, crush, a porra toda, e gente que toca tipo coisas extremamente música clássica, tudo que também conhecem o disco e gostam do disco pra caramba. Tipo, ele influencia tudo porque ele tem muita referência, né? E agora, vale lembrar que, tipo, esse disco, na ocasião, né, em 2000, ali no Grammy, em 2001, ele ganhou o Grammy, né? Tipo, de melhor performance de metal, né, com a canção Elite, né? E, tipo assim, quem tava no páreo na época era, tipo, Iron Maiden, Mary Mason, Pantera, essas coisas aí, né? E o disco, tipo, colocou o nome do Deftones no Brasil, né, velho? Deftones já era, mas enfim, né? Exatamente. É um disco que trouxe o Deftones pro Brasil. Mas então, é isso, acho que é isso. Não, com certeza. Bom, então é isso, pessoal. A gente se empolgou aqui falando disso, porque, como eu falei, a gente falou disso muito importante pra nossa vida. Então tá aí, 20 anos aí do White Pony. Parabéns. Deftones aí, White Pony, 20 aninhos aí completados. Parabéns. Né? É um disco que a gente vai recomendar, se daqui a 20 anos a gente continuar gravando aqui, com certeza a gente vai continuar recomendando ele, tá? Porque é um disco sensacional. Beleza, galera? A gente recomenda ele principalmente porque nós somos um canal que também gosta de New Metal. Exatamente, aqui ninguém esconde não, cara. Aqui todo mundo gosta aqui, porque todo mundo cresceu ouvindo isso e não vai querer pagar de truzão agora pra gente não, tá ligado? Beleza. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pra você que acompanhou o Dicas Inomináveis aí. E a gente fica pro próximo programa. Lembre de curtir aí nossas redes sociais. A gente tá no Facebook agora, tá no Instagram. Lembra de se inscrever no nosso canal, compartilhar, começar a seguir a gente aí pra receber as notificações. E é isso. Até a próxima e valeu aí, galera. Valeu!